Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás, eu sou o Renan e hoje eu vim trazer para vocês aqui o review do primeiro capítulo de Astro Royale. Sim, Negai no Astro, a nova obra de Ken Wakui, mesmo autor do nosso famigerado Tokyo Revengers. Se você já é um inscrito do canal desde a época de Tokyo Revenge e outros mangás, vem comigo, vamos dar uma oportunidade aí para ver quem sabe a gente não consegue fazer bons vídeos também desta obra e se tornar uma referência como a gente era com Tokyo. Para isso eu vou precisar contar com você, para que você reative o sininho caso você seja já um membro, um inscrito. Se você é novo, já chega junto se inscrevendo, porque hoje a gente vai falar sobre este primeiro capítulo, revisá-lo. Mas já vou dar uma leve desculpa, galera. Como é o primeiro capítulo, tem muita informação nova, é um capítulo maior, com cerca de 50 páginas. Nós vamos fazer mais uma leitura comentada do que um reviewzão de fato, porque tem muitos personagens pra gente conhecer, muita informação relevante pra gente falar. Então, depois da vinheta, a gente vai falar tudo sobre esse primeiro capítulo de Negai no Astro ou Astro Royale. O mangá já começa com algumas páginas coloridas inicialmente, né, para mostrar agora o novo trabalho na revista Shonen Jump, que o Wakui trocou de casa, galera. Começamos aqui então com Negai no Astro. Eu vou começar a chamar um pouco mais de Astro Royale, porque acho que é esse o nome que vai ficar. A primeira página ali, a gente já tem a apresentação do plot inicial da história, que seria o quê? Tem um cometa vindo para a Terra, na verdade vários cometas. O que dá a entender é que esses cometas vão passar pela Terra muito próximos, então as pessoas vão fazer alguns desejos, já que pelo jeito é uma cultura deste planeta Terra por aqui. Só que a gente já percebe que, pelo menos, né, já que o mangá, a primeira, a segunda e a terceira página são coloridas, esses meteoros são meio coloridos, meio arco-íris. Já é algo diferente do que a gente conhece sobre meteoros, né? Na sequência, nós temos ali um pouco de uma reportagem falando que culturalmente ali as pessoas fazem um desejo quando vem um meteoro, e nós já somos apresentados ao novo Mike. Nós temos um garoto aqui que lembra muitas características do Mike, eu já vou falando pra vocês, o desenho de Ken Wakui lembra muito Tokyo Revengers. A impressão que dá muitas vezes é que nós estamos vendo fusões de personagens de Tokyo Revengers para se tornar um novo. Começando lá, nós temos então esse protagonista. O nome dele, galera, é Hibaru. O nome da família, ou o sobrenome dele, é Yotsurugi. Então, esse aqui é o sobrenome que você vai ter que decorar. Nomezinho um pouquinho difícil, mas logo logo a gente está falando habitualmente. Yotsurugi, ou Yotsurugi. O Hibaru, galera, é um jovem, dá ali uma aparência de uns 15, 16 anos, provavelmente, talvez mais, talvez menos, acho difícil, mas acho que entre uns 15 e 20 anos, pelo menos é o que aparenta, é porque é bem novinho, mais para 15 do que para 20. E ele já aparece ali cobrando uma propina de um velho, mas na verdade nada mais é do que um velho bem caquético, literalmente, que vai lá e dá uma bala pra ele, e ele, o Hibaru, dá uma moeda em troca pro velho. E já aparece um outro cara que lembra muito, sim, Kawaragi Senju, só que uma versão masculina. Esse cara fala que isso não é uma propina, aquilo ali é praticamente uma compra, já que ele estava pagando por um chicletes. Na sequência, esse cara também sabemos agora a sua identidade. O nome dele é Terazu Yotsurugi, só que ele não é um filho legítimo da família Yotsurugi. A gente já começa a entender aqui nessas primeiras páginas que nós temos vários personagens que são filhos adotivos do tal do Yotsurugi. Porque esse cara aqui, o Terazu, ele é o 12º filho adotivo, ou seja, pelo menos mais 11 a gente já sabe que tem. E eles dois conversam, falando, né, que hoje é o velório do pai do Hibaru, o cara, então, o líder da gangue Yotsurugi. Então a gente já é mostrado praticamente de cara que nós estamos tratando aqui de uma grande mudança, porque o cara que dá nome à gangue morreu. E o filho dele, o Hibaru, o legítimo, ele tá bem tranquilão, mesmo sendo o dia da morte do seu pai. E ele fala que tá vestido, inclusive, com uma roupa ali que é bem anos samurais, era Edo, pra gente falar um pouquinho melhor, né? Ou meio que um yakuza antigo, enquanto o seu amigo ali, o Terazu, o filho adotivo, tá de terno, gravata, posturado e tudo mais. Enfim, os dois vão pro tal do velório. Lá no velório tá todo mundo bem organizado, com terninho preto, paletozinho, e o único com um visual bem diferente é o próprio Hibaru. Lá nós conhecemos outro filho adotivo, que é o Kou Yotsurugi. E esse cara aqui, fala sério, né? Ele lembra muito o Shun Madarame. E, se eu não me engano, ele parece ser uma fusão do Shun Madarame com alguns irmãos Kawata. Talvez o Smile, não sei. Lembrou alguma coisa aqui pra mim.
Só que os dois parece que não se dão bem. Tanto o Kou quanto o Hibaru, eles já começam a trocar algumas farpas, tira sarro da vestimenta. O Hibaru não fica muito feliz, até tenta ali tirar um pouco de satisfação. E o negócio parece que vai esquentando. Só que o Teraço, ele já meio que se intromete na briga, falando que não é pra dar bola pra esse tal de Kou, e simplesmente ignora o cara. E o Kou já fica puto da vida, parece que já tem uma rivalidade entre os filhos rolando. Na sequência também, vamos mais pra frente, chegamos ao velório do finado Yotsurugi Kongou. Descobrimos o nome do idoso, do velho, o dono da gangue original, Kongou, o cara que adotou toda essa criançada que cresceu e agora faz parte dessa gangue. Sim, se eu não falei pra vocês, não ficou muito claro, nós estamos falando de um novo mangá de gangue do Kenyakuy. Tá todo mundo ali no velório, prestando suas homenagens, rola um silêncio, tá todo mundo vendo ali a foto, né, do Kongou. E nisso nós temos ali a apresentação, rapidamente assim, de mais algumas pessoas importantes. Pelo jeito, membros da família Yotsurugi. A briga que dá tudo a entender aqui é pela sucessão. Quem é que vai suceder o velho Kongou na liderança da gangue Yotsurugi? Parece que tem o Shio, que é o primeiro filho adotivo da gangue Yotsurugi. Parece ser um cara bem posturado, bem centrado. Lembra algumas características dos irmãos Haitani, só que com uma força física talvez do velho Taiju Shiba. É o que me lembrou aqui inicialmente. Tem até uma garota aqui já mostrando que talvez agora o Kenyakuy vai colocar um pouco de destaque um pouco mais, talvez nas meninas, coisa que em Tokyo Revenge a gente viu muito pouco, que parece também uma das filhas adotivas, mas ainda não foi apresentada. Tem os outros caras aqui que parecem ser bem mais velhos. E quem ficou responsável por falar ali um pouco sobre o Kongou e também falar quem vai ser o sucessor é o próprio Hibaru, o filho mais, não vou dizer o mais velho, né, porque ele não tá nem perto de ser mais velho, mas é o filho mais legítimo, porque é o filho, digamos assim, verdadeiro, né? Os outros são adotivos. Então, não sejam verdadeiros, né? Mas estamos falando de um ponto aqui de sangue, então o único filho de sangue é o próprio Hibaru. Talvez aí vocês tenham entendido um pouco melhor. E continua, o tempo vai, eles começam a falar, parece que o Hibaru vai ler o testamento do velho, e falando ali sobre as últimas palavras, ele fala quem é o sucessor. E obviamente você já espera que vai dar uma polêmica. Alguns acham que vai ser o próprio Hibaru, alguns acham que vai ser ali o Shio. No entanto, galera, temos uma grande surpresa logo de cara, porque não é nenhum dos dois. É nada mais, nada menos do que o Teraço, que era aquele cara que estava ali praticamente acompanhando o Hibaru até agora, quase como um irmão segurança. E ele, o tal do substituto. E essa informação, obviamente, chocou todo mundo. Ninguém estava esperando isso aqui. Então, algumas pessoas ficaram muito pé da vida, outras deram risada porque era algo inacreditável, outras ficaram muito sérias. Mas a explosão de sentimentos da galera é que isso não faz sentido e que eles não vão admitir, não vão aceitar. Isso a gente vai precisar ter que entender um pouco melhor. E nisso, a gente vai ver ali os dois, tanto o Teraço quanto o Hibaru, apresentando algumas espécies de amuletos. Um tira um colar e o Hibaru tira uma espécie de uma bala, fazendo referência ao que a gente vai ver em um novo flashback agora, um pouquinho sobre o passado. A gente é mostrado agora uma cena de quando o Hibaru era criancinha com o seu pai, o Kongou, derrotando uns caras ali, mostrando toda a sua força. O Kongou parece ser muito forte e ele faz uma referência que o seu braço é como se fosse uma grande arma poderosa e o seu soco é como se fosse um tiro, uma poderosa bala mesmo, entrando na cabeça dos seus inimigos. E ali a gente vê a força absurda. Simplesmente um cara que é dono de uma gangue, adota crianças órfãos e, pelo que parece, é uma gangue daquele estilo meio Tokyo Revenge, uma gangue meio que do bem, que tem nome de gangue, mas não chega a cometer muitos crimes, porque ajuda a população. Chega até a ser bem engraçado nessa pegada que é uma cuina das gangues serem mais light e tal, né? Por enquanto a gente vê que o Kongou não era nenhum líder maléfico, pelo contrário, protege essas crianças órfãs e ao mesmo tempo ele protege a população ali do bairro. Enfim, ele é explicado, né, um pouquinho sobre a sua força e tudo mais, o braço ali como um grande tiro, um canhão, seu braço cheio de pólvora, cada soco que ele dá é como se fosse uma bala lançada, e o Hibaru se espelha nele para também ser tão forte. Só que o Hibaru, longe do seu pai, ainda é um garoto bem magricela, tá longe de ter aquele mesmo porte físico do Kongou. Mas o Kongou fala que o Hibaru tem algo muito importante e ele deve usar isso a seu favor, que é o coração.
E aquilo ali fica marcado. Na sequência, nós ainda temos a continuação do flashback, mostrando que o Kong-O sempre trazia novas crianças, novos filhos adotivos, ou seja, formou uma gangue simplesmente com filhos adotivos e vários. E dá pra ver, né? Os caras foram se tornando cada vez mais poderosos. Afinal de contas, laços se tornam mais sólidos através da família. E acho que é esse o grande espírito que o Kong-O tentou passar. Ali a gente volta meio que para um passado, agora para um presente, né? Onde a gente vê vários membros da Yotsurugi conversando. E a gente vê que realmente ali já está um estilo bem mais mafioso, todo mundo de terno, bebendo, né? Bebidas alcoólicas, mostrando que a galera aqui já é um pouco de maior. E eles reclamam, inclusive, dos métodos que o Kong-O usava, que já estão mais ultrapassados, que eles querem atualizar isso. Isso tudo, obviamente, vai gerar uma questão. Quem é o sucessor? Porque quem for o sucessor vai tomar uma medida, uma direção do que fazer com a gangue. E já deu para perceber que os métodos do líder, o Kong-O, que está morrendo, né, nesse momento, que ainda não chegamos, na atualidade foi um flashback, mas não tão um flashback quanto o primeiro. E ali a gente também é levado para o momento da morte, onde o Hibaru vai até o hospital para conversar, talvez ouvir as últimas palavras do seu pai Kong-O, e junto com o Terazo, os dois entram no quarto. O velho Kong-O já está bem mais abatido, já bem mais idoso, e está ali querendo falar suas últimas palavras, e ele mesmo fala que está prestes a morrer. E ele fala que é o Hibaru que deve ser o herdeiro, o sucessor da gangue, e já vai contrariando o que a gente acabou de ver nas páginas anteriores, onde o Hibaru falou que era o Terazo o sucessor. Ele não admitiu que ele foi escolhido pelo seu pai. O Terazo é muito gentil, esperto, deve ser o escudeiro do Hibaru, e o Hibaru deveria ser o líder. Só que a gente vai ver, né, que obviamente isso não tá dando muito certo, pelo menos nesse início. E é nesse momento também que o Kong-O deu os dois amuletos que a gente acabou de citar. Um é a arma, o outro é escudo. Assim os dois formam uma dupla muito interessante. Inclusive o velho Kong-O, antes de morrer, fala que os dois precisam jurar que estarão ali protegendo, ajudando um ao outro, e que o futuro da gangue, né, ou da vida, estará na mão dos dois. Eles choram, se lamentam, mas o velho Kong-O morre. E aí sim a gente volta finalmente para o futuro mesmo, né, onde a história está correndo, já com o Kong-O morto, já depois do velório. E os dois estão tomando banho numa casa de banhos, conversando, e o Terazo tá ali, tipo, por que você me indicou? Por que você falou que eu vou ser o sucessor, sendo que o pai havia recomendado você? E ali o Hibaru começa a falar, né, que ele tem um caminho para ser trilhado. E esse caminho ele não pode, digamos, até ser limitado pela posição de líder. Então ele precisa ficar um pouco mais solto. Ou seja, deu uma desculpinha ali, talvez até para não assumir tanta responsabilidade. Mas ele tem a crença no tal do coração do cavaleiro, de fazer tudo certo, socorrer os subjugados, aqueles injustiçados. Talvez como líder de gangue ele não pudesse, não sei, talvez pudesse, né? A gente já viu tantos. Mas quem sabe, né? Ele não quer ser o protagonista da gangue. Ele quer agir ali um pouco mais por trás, deixando o Terazo, que é gentil, liderando. Os dois ali estão conversando, falando como se eles não fossem violar a lei. Ele está falando sobre alguns outros problemas. E ali, conversa vem, conversa vai. Os dois estão ali saindo agora da casa de banhos, porque finalmente, a hora... Aquela introdução, lembra? Falando dos meteoros coloridos que estavam para passar pela Terra, todo mundo precisa olhar, fazer um desejo. Diz ali que você segurar alguma coisa e olhar o meteoro, você pode fazer um desejo que se torna realidade. Então, eles vão para fora, quase pelados ali, e começam a ver os meteoros muito próximos, passando, muito bonito e tudo mais. Inclusive o Hibaru começa a pensar, né? Nossa, todo mundo tá olhando, todo mundo tá fazendo desejo, que legal a vida, né? Só que no meio desse interim, ele também faz o seu pedido, ele quer se tornar o marginal mais forte, ou seja, segurando ali o objeto que era aquela bala em especial. Só que nisso, eles começam a perceber que esse meteoro está um pouquinho próximo demais, né? E simplesmente acontece uma explosão. Os meteoros parecem que estão atingindo a Terra. E não apenas um, ao que dá a entender, são vários. E aí, você já deve ter visto filmes de ação, né? Quando o meteoro se choca com a Terra, há uma grande explosão. É ventania para todo lado, destroços para todo lado. Inclusive, cai um prédio em cima do Terazo. E aí a gente já fica pensando, né? Pô, mas o Kenwakui também já tá chutando balde. Primeiro capítulo já tá querendo matar ali o melhor amigo do protagonista. É brincadeira uma coisa dessa, né? Mas não, é o que dá tudo a entender. E o prédio cai em cima e o Hibaru não consegue salvar o Terazo. Momento de silêncio para você que ainda não leu o capítulo.
tiramos um momento de silêncio, porque a gente vai ver agora a transformação, o desejo. A gente começa a ver que o pingente vai dar um poder. Tem uma voz ali do além, e pelo jeito essa voz aconteceu com várias pessoas. Mas essa voz fala assim: receba esse poder, esse pingente conecta você com a estrela, um poder para realizar o seu desejo, astro. E ali a gente vê ele acordando novamente dessa rápida mensagem que apareceu na sua cabeça. E ele tá ali, tranquilo, tá vivo, só que o Teraço, cadê o Teraço? Ele já se toca, putz, caiu um prédio em cima dele. E ali, como que ele vai salvar seu amigo? Tem um prédio em cima dele, provavelmente morto, esmagado, e ali a vida deve ter acabado. Só que ele começa a pensar, não é possível, Teraço, meu grande amigo, os dois eles sempre juntos, mostrando um laço de irmandade muito forte, de família mesmo. Falando, né, tem um pequeno momento onde lembra que o Teraço falando que sempre ia ajudá-lo, eles iam construir um futuro junto. Ele começa a chorar, começa a esmurrar, tentar empurrar o prédio, socar, a mão vira puro sangue mesmo, porque ele não tem força, obviamente, para mover um prédio. Só que nisso, com a mão já quase com os dedos quebrados, ele lembra do pingente, lembra do sentimento e de repente, ao segurar o pingente, meio que desperta o seu poder. Ele até vê uma imagem do pai chegando atrás dele, falando que ele tem um coração honesto, então seu punho pode se transformar numa bala e assim ele vai atirar esse prédio para longe, vai conseguir destruir. E nessa imagem, com a memória do seu pai ali atrás do seu ombro, ele fala: transcenda a sua época, imagine que você tem o punho mais forte de todos. E assim, os braços dele não são tão musculosos como o do pai, mas ele tem agora também um detonador de bala. É esse o desejo dele, além de ser um marginal mais forte. E o braço dele começa a se transformar, quase como uma tatuagem, só que em uma explosão, pegando fogo, a pólvora do antebraço explodirá. E ele vai, contudo, dar um soco poderoso com toda a sua força, enquanto a imagem do pai está falando: atravesse com tudo, Ribaru, mostra sua força. Ele vai lá e dá um poderoso soco que faz aquele prédio gigantesco sair voando pelos ares. Isso é absurdo, nem ele está acreditando no que ele está fazendo. E pasmem, adivinha quem estava embaixo do prédio intacto? Teraço. Sim, o melhor amigo está vivo, está inteiro, estava morrendo de preocupação, viu o prédio voando pelos ares. E o Ribaru também está ali totalmente surpreso com o que aconteceu, surpreso com o seu braço ali, com essa tatuagem saindo umas faíscas. Só que, ao abraçar, vê que seu amigo está vivo, meio que abaixa a adrenalina e na sequência, vendo também que está tudo destruído, eles até sobem ali um pouquinho mais para cima dos prédios, dos destroços em volta e veem que, cara, a cidade inteira está destruído. Nesse dia, o mundo completamente mudou. Várias pessoas mostram ali que estão despertando poder parecido com essa mesma tatuagem, despertando força, um com o braço esticando, o outro com luzes nos olhos. Enfim, é uma loucura, tem um monte de gente despertando poder. Dá pra ver ali que tem alguns membros da família do Tsurugi também despertando esse poder, ou seja, irmãos também. E no final ele meio que esgota a sua força, desmaia e sobra pro Teraço pegar ele no colo e levar ele para algum lugar. Galera, esse primeiro capítulo trouxe muita informação. Ribaru, Teraço, essa família de Tsurugi, esses poderes despertando agora no final, baseado nesse desejo, nesse meteoro que caiu e ativou o poder de uma galera, vai ser bem empolgante. Esse primeiro capítulo eu gostei, eu já falei nas primeiras impressões que eu dei uma nota 8,5, 8, foi uma boa apresentação. Tô ansioso para saber como que o Iwakui vai continuar com a história, se ele vai conseguir se desvencilhar bastante de Tokyo Revengers, para saber que rumo ele vai levar, já que oficialmente temos uma história com vários personagens que terão poderes, e não só aquele poder de prever o futuro, poder prever não, né, viajar no futuro como era o Takemichi, e aquele impulso sombrio, sempre muito suspeito. Agora não, agora tem várias pessoas que vão despertar esse poder, e o protagonista já despertou. O que me gera uma curiosidade é que o Teraço não despertou. Então, as forças serão muito desproporcionais entre quem despertou esse poder e quem não tem, porque o Teraço, afinal de contas, é para ser o escudo do Ribaru. Ribaru a gente já viu, tá com uma força absurda. Mas será que o Teraço vai ter força para defender, ser esse escudo contra outros adversários que têm esses poderes? É mais uma coisa que a gente vai ter que pensar bastante nos próximos capítulos. Dia 20 ou dia 19, acho que dia 20, sai o capítulo 2 e aí a gente vai trazer um review já um pouquinho mais rápido depois do lançamento. Não se esquece de deixar seu like e de se inscrever caso você seja novo por aqui, viu? A gente vai ficando por aqui. Aquele abraço, valeu!